terminar as leis de Deus, que nós começamos no início do ano. Então, vou dar uma lembrada sobre as leis de Deus. As leis de Deus são eternas e imutáveis. Então, quando é lei de Deus, nunca muda. Quando é lei do homem, aí sim. Porque o ser humano evolui. Então, por isso, as leis também têm que acompanhar a evolução do ser humano. Já Deus é perfeito. Deus não tem que mudar em nada. Se bem que a ideia de Deus, nós temos que crescer melhor ela. Porque aquela ideia de que Deus tem a nossa forma humana, isso aí pode descartar, porque não tem. Deus não precisa de perna, não precisa de braço, não precisa de olho, de nariz, nem órgãos sexuais. Então, por aí a gente já tem que começar a pensar que Deus, que tudo isso que Deus não tem, que nós temos, é que um dia pode ser que tudo isso nós não vamos precisar mais. Para muita gente que adora o seu corpo, é uma besteira, né? Porque a pessoa é aficionada, narcisista. Então, são questão da evolução. Porque o ser humano, quando é jovem, ele se adora. Gosta de olhar no espelho, não sai do espelho. Quando vai ficando velho o corpo, aí que procura evitar o espelho, como se o espelho mentisse. Aí começa a passar rapidamente, né? Mas isso aí, porque a nossa evolução ela é lenta, mas ela é progressiva. Porque se a gente não evolui, a gente vai sofrer muito mais ainda. Porque é como se uma coisa puxasse para um lado e outra para outro. Quer dizer, nós não vamos ter harmonia dentro de nós, não vamos ter descanso, vão ser pessoas que vão viver agitadas, viver angustiadas. Então, se nós somos esse tipo, temos que pensar, por que eu sou assim? Será que não sou eu que estou me negando a evoluir? E estou insistindo a permanecer como sou? Porque muita gente diz assim, nasci assim, vou morrer assim. Então não precisava ter vindo. Podia ter ficado do lado de lá. Podia, né, ter evitado uma encarnação. Ter evitado os trabalhos que deu para o pai e para a mãe. E assim por diante. E as leis de Deus que eles vão colocar, porque eles dizem assim, ó. Eles dividiram em 10. Mas podia ser 12, podia ser 9, podia ser 8. Porque as leis de Deus, elas interagem uma com a outra. Então, muita coisa que é de uma e do outro, eles podem ir aumentando, daí faz menos. Quer dizer, fala mais coisa, porque tudo é mais ou menos no andar da nossa evolução. Primeiro que a gente falou foi sobre a lei de adoração. Todos nós temos necessidade de acreditar num ser superior. Quer dizer, não é que alguém veio com essa ideia de que tem Deus, a gente gostou e até hoje a gente acredita. Não é. Isso está dentro de nós. Os próprios animais, quando chegam numa certa fase, quem sabe, pode ser que eles começam a olhar para cima. Eu já vi cavalo fazer isso. Então, o que querem procurar para cima? Parece que às vezes eles bocejam, tem alguma coisa que vai aproximando do ser nominal. E depois da lei de adoração veio a lei do trabalho. Toda a natureza trabalha. Sem trabalhar, ninguém progride. Ninguém. E eu não estou falando do trabalho assalariado. Eu estou falando do trabalho como ser útil. Tudo que nós fizemos que é útil é trabalho. Então, toda a ação útil
sentido de assalariar, porque essas questões de salário, elas foram acontecendo dentro da evolução do ser humano. Uma vez lá para trás, a gente não sabia que existia dinheiro. Um dia descobriu algum povo já mais evoluído já usava alguma moeda como troca. E aí o ser humano muitas vezes foi se apegando cada vez mais ao dinheiro. E até hoje está escravo do dinheiro. Depois veio a lei de reprodução. Se não houvesse a lei de reprodução, não haveria vida na Terra. Porque as plantas se reproduzem, os animais se reproduzem e nós também. Então, porque nenhum de nós está aqui sem haver a lei de reprodução. Se não houvesse essa lei, nós tínhamos ficado do lado de lá. Depois da lei de reprodução, vem a lei de conservação. Qualquer um de nós procura se conservar. A dor é um dos alertas sobre a conservação, principalmente a dor física. Então, se dói alguma coisa no nosso corpo, nós temos que alertar que aquela parte nós temos que cuidar, porque ali alguma coisa está acontecendo. Depois da lei de conservação, veio a lei de destruição. Não parece um paradoxo? Deus queria a lei de conservação e depois lei de destruição. Só que a lei de destruição é a lei de transformação. Sem nós evoluir, porque a transformação geralmente vem meio que imposta para nós. Nós reagimos contra a lei de destruição, que é a lei de transformação. Porque tudo acaba. Tudo um dia, o nosso corpo também um dia acaba. Tudo que é material um dia acaba. Depois da lei de destruição vem a lei de sociedade. É a nossa necessidade de conviver junto. A família já não deixa de ser uma mini sociedade. Tanto assim que já dizem que se a sociedade está mal, é porque a família está mal. Porque a sociedade é reflexo da família. Depois da lei de sociedade vem a lei de igualdade. Que na época de hoje está se questionando bastante essa lei, porque em tudo nós temos necessidade de ser iguais. Nós queremos ser. Embora muitas vezes o orgulho nos deixa muito convencido, e é justamente onde é que a gente quer ser mais que os outros, quer estar por cima dos outros. Então isso também vai deixar nós mais infelizes. Embora a gente pense que isso vai ser, me sentir por cima. É um convencimento, não é uma felicidade. Depois da lei de igualdade vem a lei de liberdade, que foi falada a mês passado. Todo mundo quer ser livre. Então Deus dá para cada um de nós o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que quiser. Mas durante um tempo. Porque aqui se planta e aqui se colhe. Então assim como a gente planta o que quer, vai colher o que plantou. Então, por isso que a lei do livre-arbítrio, ela tem, assim como a gente tem um momento que a gente vai fazendo tudo o que quer, depois vai ter que colher. Então, muita gente que olha para os outros assim, eu não sei por que eu vivo amarrada, não sei por que eu nunca melhoro, não sei por que eu não... Aquela pessoa que tem uma porção de coisa. Daí ela olha para os outros assim, os outros fazem tudo o que querem, pronto, fazem tudo, vive na melhor. Como é que eu que procuro acertar, viver direito, não consigo? Está colhendo, os outros estão plantando. Um dia eles vão colher também, não se preocupe. E hoje é a lei de justiça, amor e caridade.
O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Então, ser justo. Quando se vê uma injustiça, você se comover, você tomar partido, será que isso é natural? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Porque existe essa dificuldade. Muitas pessoas simples não têm muito entendimento e são muito mais corretas do que muito que está. Então é o que ele está respondendo. Porque as provas sempre vão vir. Tem muita gente que se acha, então está aprontando aí, usando aquilo que sabe, mas usando só a favor de si e contra os outros. Cedo ou tarde vem a cobrança. Não pense que. Então essa história de nós viver irritado por causa de político, partido, não sei o quê, é problema nosso. Eles também estão em prova. Todo mundo, quem está no poder, procurou isso, já está comprometido com isso. Vai ter que aprender lá. Porque se analisar bem, esse pessoal, assim como às vezes está no topo, às vezes está dentro da cadeia. E aí? Depois é solto. Depois vai para o topo de novo. Daí, prova de novo. Mas adiantou, quer dizer que se corrigiu. Então, essa lei é para todos nós. E outros não estão num lugar desse porque já foi analisado que se tivessem, iam ficar pior ainda. Então, fico de molho o tempo. Depois a coisa tudo continua assim, vai. E nós temos nessa dança. Às vezes toca um rock e a gente quer dançar valsa. Aí o salão fica aquela bagunça. Porque todo mundo quer se divertir, mas uns vão para um lado e outros para o outro. E a diversão vira fim de baile. Geralmente tem briga. Já está todo mundo no trago. No início todo mundo é educado, ninguém fala baixo. Assim que vai passando as horas, já aquele alarido todo, e assim vai. No fim do baile até tiro sai. E vai indo. Mas nós estamos. E vocês podem analisar. As pessoas que vão para o baile, elas se produzem, não? Os homens se preparam, fazem a barba, tomam banho, ensinam, botam perfume. As mulheres passam a tarde inteira nos institutos, né? Tiram até foto. Agora tira foto no fim do baile. Do jeito que volta para cá. Vai é assim. Você vê? E aí a gente vai se preparando para o próximo baile. Essa foi boa. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Direitos. Uma das coisas que volta e meia a gente vê, tem uma coisa para nós analisar. Quem mais se preocupa com os seus direitos
geralmente é os que menos têm. Por isso que se preocupa tanto. Quem não se preocupa com o direito, geralmente vive muito melhor. Aceita melhor a lei de retorno. Aprende melhor, anda melhor e é mais feliz. Agora, esse pessoal que fala muito de meus direitos, só Deus sabe o que é direito nosso. O que vocês acham? Porque o direito do homem é manipular. O de Deus não é. Quem determina esses direitos são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Vede, se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média, esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Tribunal da Consciência, cada um tem. Como é que anda a consciência nossa? Que nós não se separamos dela. Nossa consciência vai nos acompanhar sempre. E na espiritualidade ela se amplia muito, muito mais que aqui. As coisas que aqui a gente esconde, que disfarça do lado de lá, é tudo escrachado. E as trevas se divertem. Então, já pensou se nós caímos na mão deles? O André Luiz caiu. 8 anos. Mas tem um mérito. Não se entregou. E será que a gente não se entrega? Nós podemos fazer uma análise da nossa própria vida. Nessa sociedade que está aí. Nós somos autênticos? Ou nós tentamos andar conforme a música toca? Pela sociedade. Nós somos escravos da opinião dos outros? Ou nós já somos mais autênticos? Na nossa época, tem muita gente se assumindo, como é. Seja o que for. Eu sou assim. Mas tem muita gente que continua com medo da opinião dos outros. Então, cada um de nós é que tem que se analisar. Porque tem frases que dizem mais ou menos assim: você é o que você faz quando está sozinho. Então, vamos pensar nisso. Como é que nós agimos sozinhos? Como é que a gente age no escuro e no claro? Durante um tempo eu fui interno num colégio. Porque o tempo era no ginásio. Se acabasse a luz de noite, nossa Senhora! As pessoas, a gurizada fazia de tudo e mais um pouco. E ninguém assumia. Tinha que gente
saía com o nariz sangrando. Um outro covarde se aproveitava. Mas ninguém assumia que tinha feito aquilo. Quer dizer, teve coragem no escuro, mas no claro não teve. E é a mesma coisa hoje. Nós já acostumados, espíritos já bastante andados. Por isso que nós temos que pensar, como é que eu sou nessa sociedade? E quando a gente viu falando nas leis de Deus, as leis de Deus, essas mais últimas que foi falado, elas foram acontecendo conforme o ser humano foi evoluindo. Quando eu era criança na igreja, mulher era para um lado, homem era para o outro. Tem lugares que ainda hoje você vai ver as cerimônias religiosas deles só tem homem. Aí eu pergunto, e as mulheres ficam aonde? Ou não vão na igreja. Então, para nós que vivemos num país já muito mais atualizado nessas coisas, nós estamos aqui tudo junto. Então isso é progresso. Quando era criança, se eu tivesse amizade com menina, eu era mulherzinha. Será que muitos aí não passaram por isso? Só podia ter amizade com guri. As meninas só com as meninas. Mas tinha os metidos e as metidas. Já naquela época. Eu vou ser amigo de quem eu quiser. Pois é. Hoje, as coisas estão muito diferentes. Inclusive, os jovens. Você vê pessoas andando junto por amizade. Naquela época, homem e mulher, se estiver andando junto, é porque já tinha um compromisso. Já o fato de andar junto já estava assumindo um compromisso. Porque até já estão namorando. Quer dizer, as pessoas... Porque muitos homens diziam bem assim, com mulher não se tem amizade. Mulher é mulher. Amizade só com homem. Que mulher não entende nada. Com mulher não adianta conversar, trocar ideia. Era bem assim. Claro que existia as pessoas um pouquinho mais adiantadas. Mas no grosso modo, era bastante diferente de hoje. E hoje, dentro da lei de igualdade, da lei da liberdade, as coisas estão se tornando bastante mais amplas. Mas sempre vai haver os retrógrados, que tentam impedir a marcha da civilização, o progresso. E o que o livro dos Espíritos diz? Esses que tentam trancar a evolução, o progresso, não passam de pedrinhas na frente de rodas muito grandes. Vão ser esmagados. Se não, porque na multidão existem os que vão lá na frente. São aquelas pessoas que fazem o mundo realmente evoluir, porque elas estão lá na frente e enfrentam as pessoas do meio, que são os oportunistas, os que fazem o jogo, os que estão interessados em tirar proveitos, e tem a rabeira que tenta frear o andamento das coisas. Mas quem está na frente é os que mais sofrem, mas são eles que garantem o progresso. Porque um dia a rabeira vai ter que estar lá na frente. E daí ela vai colher o que ela plantou enquanto ela era rabeira. É o progresso. É o efeito é a causa e o efeito, ação e reação. Direito de propriedade e roubo. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Primeiro direito do homem.
E é só quem tem o feto no ventre ou quem ajudou a que ele estivesse lá. Não é tão responsável. É só a mulher que aborta. Porque a mulher não ficou grávida pelo Espírito Santo. Então tem um que é responsável e que muitas vezes foge. E ainda muitas vezes até acobertado por gente da família dele. Então isso aí são tudo atitudes onde é que a pessoa, para manter a aparência de tudo, perante Deus, é tudo sabido. Então, o de viver. E por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante. Ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Gente, vamos pensar bem uma coisa. Quando a gente diz assim, o corpo é meu. É meu? Hein, gente? O corpo realmente é meu. Nós garantimos esse corpo mesmo. Alguém controla a circulação, a respiração, o sistema nervoso? Será que não é Deus que garante tudo isso? Então, quando a gente diz assim, o corpo é meu e eu faço o que eu quero, eu acho que tem que pensar mais profundamente. O corpo não é nosso, não. Essa máquina perfeita, nós podemos ser responsáveis para que ela tenha chegado até esse ponto. Mas para que ela tenha chegado até esse ponto, dependeu de Deus. Porque senão, se ela dependesse de nós, aqui nós estaria tudo torto. Não teria duas pessoas anatomicamente iguais. Porque tudo nós temos duas pernas, temos dois braços. Então, essa forma, se realmente fosse de acordo com muitas vezes a gente se comporta, seria bem diferente. A própria fisionomia seria diferente. Então, nós temos que pensar bem sério na constituição de tudo isso, no funcionamento disso tudo. Porque se nós realmente garantisse, então a maioria que tem medo da morte podia evitar. Alguém consegue evitar? Hoje o Erasmo Carlos foi para lá. Divertiu. Eu, quando era jovem, ele fazia parte da Jovem Guarda, que era uma época de bastante agitação. Era a época que mais se viu o confronto de gerações. Tanto assim que até tinha uma música que dizia assim, ó, não confie em ninguém com mais de 30. Porque era tudo quadrado, tudo atrasado. Nós éramos sabidos, nós é que sabia tudo. E tinha esse confronto de geração bem marcado na época. Em todos os sentidos. Tanto no pensar como no se comportar. Uma sociedade conservadora, retrógrada. Como é que era o jovem? As meninas de mini saia. Tem umas aqui que usavam. Outras já foram para o lado de lá. Mas na época usavam. Afrontavam. Quando saía de casa, a saia lá do jeito. Da rua. Os rapazes, cada vez as calças mais apertadas, mostrando tudo.
vocês vejam. Aqueles anarquistas que surgiam dentro da música eram totalmente diferentes dos outros. Essa tal Jovem Guarda, onde Erasmo fazia parte, Roberto Carlos, que eles dois são muito amigos até hoje, eles eram outra coisa. Para vocês verem que existia o MPB, Música Popular Brasileira. Então, o pessoal desse campo não admitia guitarra elétrica no seu conjunto. Teve um festival de música em que alguém meteu, em vez de trazer o violão, trouxe uma guitarra. Foi a maior vaia. Mas no próximo festival ele ganhou o primeiro lugar. Então, são pessoas que têm coragem de enfrentar e modificar as coisas. Então, era uma época bastante conflitiva, mas todo mundo sobreviveu. É capaz que hoje tenha mais crimes dentro das famílias do que naquela época. Aqui tem outra coisa que tem que comentar. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar, quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão exemplo dessa previdência. Então, os animais não juntam nada além do necessário. Agora, o ser humano junta. E está cheio de casos de famílias que tiveram que reencarnar de novo junto por causa do dinheiro, por causa do patrimônio. E na hora de fazer a partilha, saiu até morte. E isso continua até hoje. Esses pais se preocupam muito com as coisas materiais que vão deixar para os filhos. Cuidado, porque essas meninas, esses guri muito irmãozinho, lá, depois de velho, vão se desentender por causa de coisas materiais que deixou aqui. Está cheio de casos assim. Daí tudo muda. E isso as mães e os pais já podem analisar agora. Quem tem vários filhos, analisa como ele se comporta quando você dá uma coisa para um e não dá para outro. A inveja vem com tudo. Então ali mostra o que são. Está cheio de gente aí que era esse aí na juventude e continua velho e a mesma pessoa, porque não mudou. É o mesmo invejoso de sempre. Porque tem duas coisas que Jesus deixou bem claro, que se nós não se livrar delas, nós jamais vamos ser felizes. É a inveja e o ciúme. O desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém. Então, vamos supor, se eu tenho, eu não sou pesado para ninguém. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditais que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor, a caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. E depois ele faz uma pergunta sobre se realmente o que a pessoa tem, ela adquiriu honestamente. Porque existe um roubo. Tem gente que logra qualquer um, mesmo dentro da família.
Um passa a perna no outro. E muitas vezes próprios pais elogiam, mas ele é sabido, ele é esperto, esse vai se dar bem. E os pais também vão se dar bem, porque aquele tipo não vai se importar com os pais na velhice. E eles mesmos vão colher o que plantaram, porque eles incentivaram o egoísmo e o orgulho no filho. Vai vir o retorno na velhice. Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade. Tem gente que acha que fazer esmola é caridade. Dar um prato de comida que ia jogar fora, caridade. Dar uma roupa velha no inverno, que ia jogar fora também, caridade. Caridade é muito mais amplo. Caridade tem que entrar no coração. Se não entrar, não é caridade. É barganha. Porque está cheio de gente barganhando com Deus, pensando que pode negociar com Deus. Eu vou fazer isso. E nós, nas próprias religiões, fizemos isso. Por que apareceu um cara chamado Lutero? Lá pelos anos 1500. Que era um bispo católico. Por que ele se levantou contra o que estavam fazendo? O que é que estavam fazendo de tão grave? Estavam vendendo de tudo quanto é coisa que tinha no céu. Até hoje ainda fazem. Ou não fazem. Não tem jeito. Só que aquela teve a coisa mais escrachada ainda. Porque tinha uma comunidade assim, que cada um teria uma cadeira no céu. Daí depois começaram a inventar, mas se você quer uma poltrona, você tem que pagar mais. Se quer uma cama, mais assim. Então, é o ser humano bobeando dos outros. Por que essas religiões que enganam tanto têm os seus adeptos? Porque são os mesmos oportunistas. Quando eu era criança, eu me lembro que o pessoal falava, porque naquela época a população urbana era menor do que a população rural. Tinha mais gente que morava no interior do que nas cidades. E nas cidades era que se aglomeravam as lojas, o comércio e tudo. Então muitos colonos vinham para a cidade com os bolsos cheios de dinheiro para comprar coisas na cidade e levar para casa. E foi nessa época que aconteceu o conto do vigário. Vocês sabem o que é o conto do vigário? Vigário de vigarista. Porque o vigário era um padre da Igreja Católica que era o chefe dentro da comunidade dos outros padres. Então, sempre aparecia na cidade os espertalhões. E geralmente eles apareciam com um pacote, muito bem embrulhado. Aí chegavam para esses aí que viam que estavam no giro da grana e faziam uma história mais ou menos assim. Olha, dentro desse pacote tem isso, tem isso, tem isso, tem isso aqui. Até dinheiro tem. Então tinha coisas que a pessoa não tinha. Ali tinha muito, ele falava que ali tinha muito mais do que as pessoas que estavam chegando. O que acontecia? Aquela pessoa. Então, vamos supor, eles diziam assim, ó,
aqui dentro tem 500 conto. Se tu me dá 100 conto, eu te dou o pacote. E muita gente entrava. Mas por quê? 2 vigaristas. Um mais esperto que o outro. Porque, na verdade, um queria passar a perna no outro. Não queria. Ué, se aí tem 500, para que tu não fica com ele? Se ele fosse dizer assim, não, mas eu não vou querer te passar a perna, te lograr. Se aí tem 500, eu vou te dar 100, eu estou te logrando. Então, quem aceitava era o outro vigarista. Com a aparência de gente simples, de gente do interior. Verdade. E hoje também não existe tudo isso. Nessas artimanhas, muita gente aqui, quem sabe, é vendedor. Cuidado, você pode estar crescendo na profissão, mas pode estar se comprometendo também. Porque se eu quero vender um produto e minto sobre o produto, eu estou sendo um desses. Se eu sou aquele tipo de vendedor que usa o seu magnetismo para convencer uma pessoa que veio ali sem intenção de comprar um determinado produto, e você, pelo teu já magnetismo que você usa, que você sabe usar, você convence aquela pessoa a comprar aquilo que ela não precisa. E quando ela chega em casa, ela diz assim, meu Deus do céu, por que eu comprei isso? Esse tipo de vendedor pode dizer assim, ganhei mais uma comissão, vem o troco cedo tarde. Porque tudo que ele tirou de outro, alguém vai vir lá adiante e vai tirar tudo. E assim vai havendo esse jogo, onde tudo se compromete. Por isso que aqui na Terra, nós reencarnamos tantas e tantas vezes. Muitos de nós estão com os filhos que passou a perna na encarnação passada. Os mesmos, que usou, que manipulou, e assim por diante. E aqui no final, porque essa parte aqui tem bastante coisa. Amor maternal e filial. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento inativo. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, como os homens e os animais. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. O animal, a fêmea, morre por suas crias, até um ponto. Depois eles que vão se virar. E não existe essa questão de família, como existe no ser humano. Mas o instinto, instinto materno, no ser humano, faz com que a mulher lute pela conservação da família. Às vezes mais do que o homem. Mas o instinto já não está dizendo que é instinto. Então não é virtude. A mulher pode melhorar suas virtudes sendo uma boa mãe. Sendo uma mulher
responsável e que realmente educa. Não só seus filhos, como os amiguinhos dos filhos também. Porque existem as mães que se preocupam com seus filhos. Agora você podia tirar do filho dos outros tiros. Então ainda são pessoas, espíritos pouco evoluídos. Agora eu já vi mães criarem os filhos juntos e nenhuma torcer pelo seu filho. Elas serem mais ativas no sentido e mais... porque uma vez eu vi uma mãe falando para outra assim, porque os guris tinham aprontado. Aí uma falou para outra assim, ó, eu duvido que foi o teu, foi o meu, eu conheço o meu. Foi ele que aprontou, quem fez essa daqui foi o meu, não foi o teu. Agora a maioria não faz nada. Joga a culpa no filho dos outros e passa para os quentes no céu. Então isso é deficiência na educação. O pai e mãe que fazem isso com os filhos está se comprometendo. Porque a obrigação do pai e a mãe é com os seus filhos